Eu saúdo a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos fazer leitura em duas partes deste capítulo. Primeiramente do versículo 1 até o versículo 10. Depois vamos pular do 25 até o 38. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao 10, primeiramente. Hoje está para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus lhe respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Agora vamos lá para o versículo 25 até o 38. Diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe? E é verdade. Eu envio vocês para colher não onde semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém. Vamos orar para nossas cabeças, orar ao Senhor, e pedir que a irmã Naia esteja orando, agradecendo pela palavra do Senhor e pedir a direção do Espírito Santo. Nós estamos
Faça com que a carne tudo que eu tenho, Pai. Não deixe que as distrações venham atrapalhar de modo que eu lembre do Senhor nessa vida. Aplica essa palavra no nosso coração, Deus, para a glória de Deus no nome. Com todo o certo, nessa noite, ele das nossas vidas para a glória de Deus no nome. Amém. Amém. Queridas irmãs, a vida cristã é uma vida de alegria. Aliás, nós podemos dizer até que é a única alegria verdadeira e eterna. E dentre os vários aspectos, as várias características dessa alegria, está de ter o privilégio de participar da obra de Deus na salvação do seu povo. Antes de termos os nossos corações convertidos, nós somos egoístas. Nós não nos preocupamos com Deus, nós não nos preocupamos com o nosso próximo, nós não amamos a Deus, nem nos importamos com a alma de ninguém. Na verdade, antes da conversão, não nos importamos nem com a nossa própria alma. A nossa conversão nos coloca dentro da grandeza da obra de Deus neste mundo pecaminoso. A nossa alegria é fazer a vontade e ver o povo de Deus se aproximar dele para que ele, o Senhor, seja glorificado. Hoje, nós queremos meditar sobre a alegria de fazer parte dessa grande obra redentora, a alegria de semear e colher. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos que são muito importantes. O primeiro ponto é que nós não podemos reter o Evangelho. Quando nós lemos o texto, voltamos e lemos novamente o texto, nós podemos observar que a primeira coisa que aquela mulher samaritana fez após receber a palavra de Cristo, ela não guardou para si, mas ela distribuiu essa palavra como uma verdadeira atalaia. É impossível nós retermos a palavra uma vez que nós recebemos essa palavra. Quem é impactado pelo Evangelho é impulsionado, é motivado a passar esse Evangelho à frente. Outra coisa que nós devemos notar é a reação das pessoas que ouviram a mulher samaritana. O texto diz que quando ouviram, elas foram até Cristo. Podemos ver então uma reação em cadeia, uma coisa sequenciada da outra. Tudo começa com Cristo, que semeia no coração da samaritana, que por sua vez semeia no coração dos seus parentes e amigos, e uma vez que eles ouviram, eles vão até Cristo. É assim que o Evangelho se propaga, é assim que o Evangelho se multiplica, recebendo e passando adiante. À luz desse ensino, nós precisamos pensar em nossa própria experiência e perguntar qual tem sido o efeito do nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo em nosso testemunho. Que efeito conhecer Jesus tem no nosso testemunho? Sendo nós cristãos, como as pessoas nos veem? Porque quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, como esse da samaritana, nós não podemos parar de analisar que o nosso conhecimento de Cristo está muito longe do que é necessário para contagiar o próximo. Podemos observar que existe um crescimento, uma multiplicação de muitas doutrinas em nosso país e no mundo. Infelizmente, são falsas doutrinas. E isso é muito triste. Isso é trágico. Tão perigoso quanto uma guerra que destrói vidas, o falso ensino do Evangelho também destrói vidas e corações. Mas então, onde estão os verdadeiros anunciadores do Evangelho? Onde estão os verdadeiros atalaias, tal como aquela mulher samaritana? Os cristãos de hoje, eles são resistentes à ideia da dor, do sofrimento,
da tristeza, das privações, ainda que seja por causa do reino de Deus. Hoje existe o que nós chamamos de hedonismo cristão. É um ensino que diz que o homem busca Deus em benefício próprio, para conforto, para bem-estar. E esse hedonismo cristão fazem as pessoas buscar somente o prazer, o sucesso, e quando estão diante das dificuldades, não sabem como agir, não sabem como reagir e não têm uma postura correta diante das situações. Onde estão então os que defendem a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino do Evangelho? Hoje tem surgido muitos falsos pregadores, e com certeza os falsos pregadores são um prejuízo muito grande para a igreja, para o Evangelho. Porém, queridos, não adianta muita coisa apenas nós pararmos para criticar esses falsos pregadores. O que você diria de alguém que apenas critica outra pessoa por pregar o Evangelho de uma forma errada? Sendo que aqueles que sabem, que conhecem a forma certa, não fazem nada em benefício do necessitado pecador. Com certeza, né? A pessoa que prega o falso evangelho faz um mal muito grande. No entanto, a pessoa que só critica e não faz nada, talvez também faça um mal ainda maior, pois essa pessoa está omitindo a verdade. E mais, o que adianta criticar os erros do que nós chamamos de evangelicalismo moderno, se as nossas vidas não influenciam sequer uma pessoa para conhecer a Cristo? Então eu pergunto, para quem nós temos pregado Cristo? Assim como fez Pedro, assim como fez Filipe, assim como fez Cristo nessa passagem da Samaritana. Para quem nós temos pregado Cristo e influenciado a conhecer a verdade? Quem já se interessou de conhecer a Cristo através do seu testemunho de vida? Vocês sabem o porquê do crescimento, da propagação do falso ensino do Evangelho através de um monte de igrejas e seitas que aparecem todos os dias? É porque os que sabem estão calados. Os que sabem estão guardando para si o conhecimento de Deus e estão apenas se tornando intelectuais cristãos, porém não tem prática, não tem exercício da palavra. O Evangelho está sendo sonegado, irmãos. E quando a igreja não anuncia, quando a igreja não vive, quando a igreja não encarna o Evangelho, a igreja é culpada. E quando eu falo igreja, quem é a igreja? Os pastores? O conselho? Os diáconos? Os professores de EBD? Os obreiros? Não. A igreja sou eu e é você. Somos nós. E se eu digo que a igreja está sonegando o Evangelho, então nós estamos sonegando o verdadeiro Evangelho. Nós estamos retendo o verdadeiro Evangelho. Infelizmente, nós estamos presos à nossa zona de conforto, entre paredes, sentados em cadeiras ou bancos, em templos confortáveis, e não conseguimos ver a necessidade de se preocupar com as ovelhas que ainda estão fora do aprisco, que ainda estão perdidas. Ovelhas estas que Cristo nos deu a responsabilidade de mostrar o caminho que os leva à porta do aprisco. Então, o primeiro ponto desse texto é que nós não podemos reter o Evangelho. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é a alegria de semear. Os versos 31 até o verso 34 mostram a alegria de Cristo em semear. Existe a semeadura, quando eu planto, e existe a colheita. Primeiro eu planto, para depois eu colher. No reino de Deus,
a palavra é plantada, regada, e se o coração em que for plantada pertence ao eleito, no tempo de Deus, essa palavra germina e a colheita chega. Em todo esse trecho em que Jesus conversa com esta mulher samaritana, nós temos Jesus justamente fazendo a ação do semeador, daquele que planta. E ele faz isso com toda a sabedoria. Jesus, ele tinha muita habilidade em fazer isso. Então Jesus habilmente planta a palavra no coração daquela mulher. E ao fazer isso, de forma hábil, de forma sábia, a mulher então crê. E o texto diz que com a chegada dos discípulos, ela sai, mas ela não sai para ficar à toa. Ela sai e vai chamar seus parentes e amigos. E é interessante que o texto diz que os discípulos tinham saído e quando voltaram trazendo comida, né? alimento físico, e oferecem ao Senhor. Mas o que é que Jesus diz? Jesus diz que ele possuía uma outra comida que eles não conheciam. E o texto diz então que eles começaram a imaginar: será que alguém trouxe comida para ele nesse tempo que ele saiu? Será que ele comeu um outro alimento do corpo? Mas Jesus estava falando aqui do alimento espiritual. O que Jesus queria dizer é que a sua satisfação verdadeira não estava na comida física, não estava no pão, talvez no vinho, mas em Deus, estava na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4 diz: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mateus também, capítulo 6, verso 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Amém? Queridas, os homens desse mundo não entendem essas coisas, porque os homens desse mundo estão buscando satisfação no corpo físico, na fama, em outras várias coisas que são materiais, que são palpáveis, que nós podemos pegar. Os homens do mundo estão procurando, estão correndo atrás de dinheiro, de um bom computador, de um bom celular, de roupas caras. Hoje existe uma busca pela beleza física. As pessoas não querem mais envelhecer, não querem mais ter rugas. As pessoas estão procurando namorado, estão procurando satisfação pessoal e muitas outras coisas. E tudo isso visando o quê? O seu prazer próprio, o seu prazer egoísta, satisfação do seu ego. Eles não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eles invertem o que Cristo falou. Eles estão buscando primeiro as vantagens para o benefício próprio. No entanto, Cristo, ele é o exemplo supremo de santidade. Cristo diz que mais que a comida, é Deus que importa. Mais que o dinheiro, é Deus que importa. Mais que a comida, é Deus que importa. Mais que o vestir, é Deus que importa. Que o seu alimento, o alimento de Jesus, é fazer a vontade do Pai, é fazer a sua obra. E nisto está a verdadeira satisfação, nisto está a verdadeira alegria. E aqui eu não estou dizendo que o alimento não seja importante, que nós nos vestirmos não seja importante, que ter dinheiro para comprar as coisas seja importante, não. Mas eu estou dizendo aqui que o mais importante é Deus, e mais importante é a vontade de Deus. E que vontade de Deus é essa que Cristo deveria realizar, que Cristo tinha o desejo de realizar? A vontade de Deus era que Cristo se revelasse aos eleitos, para juntar o rebanho que Deus escolheu e separou e deu a ele. Porque em João capítulo 10, verso 29 diz: pois meu Pai as deu a mim,
e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. A quem estava se referindo? As ovelhas que o Senhor Deus entregou na mão do seu Filho. A alegria de Cristo era realizar esta obra, a obra que o Pai lhe deu, que o Pai lhe concedeu. E por que ele queria realizar essa obra? Porque, em primeiro lugar, porque ele amava o Pai. E em segundo lugar, porque ele amava os eleitos de Deus. Cristo, ele é o exemplo supremo que a vida cristã encontra satisfação, não nas vantagens, não nos benefícios, mas no reino de Deus. A satisfação é glorificar o Pai, honrar seu nome, ver seus eleitos entrando pela porta, pela porta do aprisco. A vida cristã, ela encontra satisfação não nas vantagens, mas no reino de Deus. A satisfação é glorificar ao Pai, honrar seu nome e ver seus eleitos entrando pela porta. Jesus estava cheio dessa alegria, desse júbilo santo, pois ele havia acabado de semear a palavra no coração daquela mulher samaritana, que era uma eleita de Deus. Por isso, mostrou que aquela água não satisfazia de verdade, mas sim fazer a vontade de Deus. Isso é que o satisfazia. Jesus não estava querendo água para matar a sede. Jesus estava querendo pregar a palavra de Deus para aquela mulher samaritana. Irmãos, a vida cristã é uma vida que se alegra em glorificar a Deus, estendendo o seu reino aos eleitos que ainda estão fora. Que este seja o anseio que esteja no nosso coração. A vida cristã é uma vida que se alegra em glorificar a Deus, estendendo o seu reino aos eleitos que ainda estão fora. Lembremos ainda que a obra de Deus na salvação dos eleitos se realiza por sua providência divina. Olha o caso dessa mulher samaritana. Cristo teve que sair da Judeia, ir para a Galileia por causa dos fariseus. Para chegar a Galileia era necessário passar por Samaria, porque senão ele tinha que dar uma volta muito longa para não entrar no território samaritano. Na verdade, os judeus não podiam entrar ali, mas Jesus passou por meio e teve que passar por Samaria. E ao passar por Samaria, então, Jesus chega à fonte, uma fonte em Sicar, uma cidade samaritana, e Jesus chega ali cansado, com sede, porque Jesus era 100% Deus, era 100% homem, então ele tinha sede, ele tinha cansaço. E ao chegar lá, quem chega também ali? Exatamente a mulher samaritana. E Jesus então pede-lhe água, e então ali surge uma conversa, e dessa conversa resultou na fé e na conversão daquela mulher. Queridas, assim ocorre na salvação de todo eleito de Deus. Assim ocorreu na minha vida, ocorreu na sua vida. É justamente, eu estou falando daqueles encontros casuais, aquilo que não está programado, e que nós podemos ser usados para semear a palavra no coração de alguém. Aquele encontro, às vezes, na fila do banco, na fila do mercado, ou no ônibus, viajando, e nós temos a oportunidade de falar de Deus, de semear a palavra de Deus no coração de alguém. Aqui nós vemos então claramente a nossa responsabilidade de pregarmos o Evangelho. Então, estejamos sempre preparados para as ocasiões em que o Senhor nos colocar, e que nós não apenas estejamos preparados, mas que nos alegremos em glorificá-lo como Cristo fez. Estejamos sempre preparados para as ocasiões em que o Senhor nos colocar, e que nos alegremos em glorificá-lo como Cristo fez. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos
é a alegria de colher. Enquanto nós vimos aqui nos versos 31 a 34, fala da alegria de Jesus em semear, os versos 35 a 38 mostram a alegria dos discípulos em colher. Às vezes, nós não paramos para pensar que tão grande privilégio nós temos em participar da obra de Deus. Irmãos, pare para pensar um pouco nisso. Isso é privilégio. Uma obra de um Deus que é santo e nós pecadores, mas nós somos chamados para participar dessa obra. E neste texto nós vemos que não somente Cristo participa da obra, mas também os seus frágeis discípulos pecadores são chamados a participar da obra. Jesus diz: já chegou a colheita, e não será daqui a 4 meses, mas agora. O que é que estava dizendo? Jesus estava se referindo a uma colheita dos campos que ainda levaria 4 meses para acontecer. Mas assim, as das almas é agora. O que nós vamos colher pode esperar 4 meses, mas das almas é agora. E a que Jesus se referia? Jesus estava se referindo à multidão de samaritanos que se aproximavam para conhecê-lo como resultado do testemunho daquela mulher samaritana, que Jesus semeou a palavra no coração dela e ela saiu para falar para os amigos e para os parentes. Agora eles vinham ao encontro de Jesus. E aí no verso 35, na parte B do que nós lemos, João 4, diz assim: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. O que Jesus estava querendo dizer? Olhem, os samaritanos estão vindo. O que Jesus diz: despertem e olhem em volta, que os campos estão maduros. Ele está dizendo: olha, os samaritanos estão chegando, se preparem para a colheita. Queridos, não existe um calendário para fazermos a obra de Deus. Alguns pensam assim: não, primeiro eu vou brincar, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou casar, vou ter filhos, e quando eu estiver já realizado, e eu estiver mais velho, então agora eu vou fazer a obra de Deus. Deixa eu me aposentar para fazer a obra de Deus. Mas o Senhor diz que o tempo é agora, não é daqui a 4 meses, não é daqui a 1 ano, é agora. Estas outras coisas, brincar, estudar, me formar, trabalhar, tem seu grau de importância, mas nunca pode ser maior do que fazermos a vontade do Pai. Ele diz que devem colher agora, e que colherão o que outros semearam. Que outros são esses? O próprio Cristo e a mulher samaritana. Porque Cristo semeou na samaritana, a samaritana semeou nos seus parentes e amigos, e agora eles iriam colher. É assim que acontece. Às vezes nós semeamos e outras vezes colhemos o que outros semearam. Às vezes semeamos e não temos a oportunidade de colher, e outros colherão. Querem alguns exemplos práticos? Nós estamos na época da manga. Quem é que está comendo manga da mangueira que plantou na nossa casa? Alguém plantou uma mangueira, estamos comendo agora, né? Vai chegar agora a época do piqui. Quem tem um pé de piqui em casa para poder a época chegar a colher e comer? Não, nós vamos comer coisas que outras pessoas plantaram, assim também no reino de Deus. Mas ou semeando ou colhendo, em tudo devemos nos alegrar como Cristo se alegrou. Porque no verso 36 diz que a alegria espera tanto que semeia como que colhe. Ou seja, tem alegria tanto o que planta quanto o que colhe. O que planta se alegra e o que colhe também se alegra. E sabe por quê? Porque em tudo, quer plantando ou colhendo, o Pai está sendo glorificado e os seus eleitos estão sendo conduzidos à porta que é Cristo. Nossa maior alegria é a glória do Pai
Pai e a salvação do seu povo, pois amamos ao Senhor e amamos ao seu povo. Meu irmão, o que dizer diante de tudo isso? Diante do que nós ouvimos, você ama verdadeiramente ao Senhor? Você ama ao seu povo eleito? Você deseja a glória de Deus acima de tudo? A sua alegria, o seu prazer é a obra de Deus? O seu alimento é fazer a vontade de Deus, realizar a sua obra? Então, ouça o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Ele diz assim: em vez disso, consagram a Cristo como Senhor de sua vida, e, se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Aqueles que são discípulos, eles consagram a sua vida a Cristo. E se alguém lhe perguntar por que você faz isso, estarão sempre prontos a dizer o motivo de servir ao Senhor. Estejamos prontos, queridas, para semear e para colher. Essa tem que ser a nossa alegria. Nós não devemos temer. Não devemos ter medo de semear. Ah, mas eu não vou falar para a fulana porque eu não sei se ela vai aceitar o Jesus de Jesus. Ah, eu não vou falar que eu sou crente no meu trabalho porque podem fazer gozação com a minha cara. Não, eu não posso falar lá na minha escola que eu estudo, que eu sou crente, porque meus colegas vão zombar de mim. Não devemos ter medo. E por que nós não devemos ter medo? Porque o Espírito Santo nos ajudará a vencer todas as dificuldades que aparecerem. Para isso, precisamos ser fiéis à palavra de Cristo e pregar com verdade e com temor ao Senhor, com reverência, com obediência. Concluindo, queridos, a igreja do Senhor é a igreja militante. O que é isso? Igreja militante. Nós somos chamados para o combate, nós somos chamados para a guerra, para uma luta contra o mal, em todas as suas formas, em todas as áreas de nossa vida, as áreas da sociedade. O cristão que corre, que se esconde da guerra, ao invés de lutar, esse cristão não entendeu o Evangelho, não entendeu o seu chamado e não entendeu a sua tarefa no reino de Deus. Nossa verdadeira alegria é a glória de Deus, e Ele é glorificado na salvação do seu povo. Este é o nosso privilégio. Esta deve ser também a nossa alegria. Nós fazemos parte desta obra em que o nome de Deus é honrado. E nós devemos nos preparar para esse trabalho, tal como um atleta se prepara para uma prova de Olimpíada, ele se prepara muito bem para poder chegar à conquista. Nós também devemos nos preparar para este trabalho, para respondermos às pessoas qual a razão da esperança que é em nós. Qual é a razão da sua fé, irmão? Qual é a razão da tua esperança? Nós plantamos, nós regamos, o Senhor dá o crescimento e colhemos. E nestas coisas o Senhor é glorificado e nós então nos realizamos. A nossa alegria se realiza. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando a sua igreja, abençoando o seu povo e nos despertando para a sua grande obra de remir pecadores, de sermos atalaias, de proclamarmos o Evangelho das boas novas da salvação. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor por todos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Orar ao Senhor.